Lembrando que essa convocação visa os 2 jogos contra Equador e Paraguai pela Copa do Mundo 2026. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, a todos os presidentes de federações, aos colaboradores, aos nossos amigos da imprensa. Nós nos reunimos novamente aqui para uma convocação importante, um momento decisivo e fundamental para as nossas pretensões, buscando aí uma recuperação importante dentro de uma competição que nos dará, se Deus quiser, a possibilidade de estarmos em mais uma Copa do Mundo. Primeiro, pedindo as nossas vibrações ao atleta Juan Izquierdo, do Nacional, que ontem, com um problema muito sério, acabou deixando a partida, um lance que, como do Patrick, há uma semana atrás, o São Paulo Futebol Clube, junto na partida com o Palmeiras também, nos preocupou bastante, graças a Deus, e esperando por uma rápida recuperação, assim como o Tite também, que hoje esteve aí entregue às mãos dos médicos, teve um problema na viagem de retorno do Flamengo. Espero que tudo esteja sanado e que todos estejam aí totalmente recuperados. Uma estreia para todos nós aqui em uma eliminatória, é um momento importante. Por isso que nós nos preocupamos com, ainda que pela própria colocação do Rodrigo, não tenhamos tido aquilo que esperávamos numa competição como a Copa América, porém foi um período muito importante. Eu acredito muito em processos e em etapas. Tenho certeza que, quando respeitadas, elas acabam atingindo resultados. E é para isso que nós aqui estamos. Todos pediam uma reformulação, é tudo que nós fizemos, procuramos, naturalmente, dentro de uma concepção e o entendimento daqueles que estejam, na ocasião, em melhores condições, depois de uma avaliação sempre muito criteriosa, trazemos e buscarmos a melhor convocação possível. Foram assim nas 2 partidas anteriores, iniciais, jogadas contra a Inglaterra e Espanha, posteriormente na Copa América, onde eu entendo que para todos nós foi um período fundamental para que nós pudéssemos também buscarmos algumas colocações importantes, um entendimento um pouco mais pessoal de cada atleta, as características de cada um, que foram muito bem avaliadas e analisadas, jogadores que tiveram aí um primeiro momento na seleção. Eu acho que isso tudo tem um peso muito grande, e para um trabalho onde, se Deus quiser, nós buscaremos uma finalização com resultados daqui a 2 anos, momentos como esses acabam acontecendo, e é fundamental que estejamos preparados para toda e qualquer situação. Eu tenho uma convicção muito grande que tudo vai acontecer no momento adequado, e toda a preparação que fizermos daqui para frente irão ao encontro de resultados importantes em um momento único e oportuno. E, se Deus quiser, todos estaremos acompanhando. Sendo assim, para essas 2 partidas seguintes, nós, depois de uma avaliação bem criteriosa, nós relacionamos Alisson, do Liverpool, Bento, do Al-Nassr, Ederson, do Manchester, Danilo, do Juventus, Ian Couto, Borussia Dortmund,
Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Wendel, do Porto. Beraldo, do PSG. Éder Militão, do Real Madrid. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. André, do Fluminense. Bruno Guimarães, do Newcastle. Gerson, do Flamengo. João Gomes, do Wolverhampton. Lucas Paquetá, do West Ham. Rodrigo, do Real Madrid. Endrick, do Real Madrid. Estevão, do Palmeiras. Luiz Henrique, do Botafogo. Pedro, do Flamengo. Savinho, do Manchester City. E Vinícius Júnior, do Real Madrid. Bom, estão prontos aí? Vamos lá, gente. Nunca é demais lembrar, eu sei que vocês têm boa memória, respeitam as regras, nos conhecemos há muito tempo, mas vamos fazer uma pergunta só, tá? Cada um. Se por acaso alguém fizer duas, aí eu vou ter que intervir, tá? Vamos lá, Kiko. Tá pronto? Opa, alô. Bom dia, Dorival. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, bom dia a todos. Kiko Menezes, do Grupo Globo. Dorival, o Brasil está na 6ª colocação nas eliminatórias e vem de 3 derrotas nessa mesma competição. Qual o tamanho da importância dessas 2 próximas partidas nessa competição e como é que o senhor avalia esse momento da seleção atualmente? Bom, Kiko, não é um momento, naturalmente, não é um momento positivo dentro da competição. Porém, eu acredito muito em todo o trabalho que foi desenvolvido dentro da Copa América. O período de treinamentos que tivemos para todos nós da comissão técnica foram dias importantes. Eu até senti um pouco mais em razão de tudo que nós vimos ao longo desse período de trabalhos e, principalmente, traçando um paralelo com o nosso rendimento, que talvez nós não tenhamos traduzido em campo tudo aquilo que nós fizemos em treinamentos no dia a dia. O que nos impressionou muito a evolução que a equipe vinha apresentando. E é natural que tenha ficado assim sempre um gostinho um pouco amargo em relação ao que talvez pudéssemos ter realizado nessa competição. Porém, nem tudo foi descartado. Eu volto a dizer que eu acredito muito em processos, e esses processos respeitados, eles acabam encontrando caminhos. Eu acho que nós já demos uma demonstração importante em jogos importantíssimos, inclusive 2 equipes que, coincidentemente, disputaram as finais da última Eurocopa. Equipes que, nos 2 jogos que tivemos confrontos interessantes e fica, acredito eu, um pouco também dessa imagem, que mesclada e naturalmente melhorada a partir desse momento, nós possamos alcançar essa recuperação que todos nós queremos. Eu acho que o trabalho é nesse sentido. Vamos voltar a fazer aí o máximo para que rapidamente encontremos um novo caminho e que esses 6 jogos que finalizem esse ano aí sejam encarados como 6 decisões fundamentais para a nossa sequência. Wellington. Vamos lá. Dorival, estou aqui na sua ponta direita, aqui perto da porta. Um abraço para você, para o Rodrigo. Você falou na sua apresentação de reaproximar do torcedor brasileiro a seleção brasileira. E agora vai para Curitiba, vai ficar muitos dias em Curitiba. Qual que é a mensagem para esse torcedor, para essa gente que vai
ver a seleção e seu primeiro jogo oficial numa Copa do Mundo, junto com o Rodrigo, numa eliminatória. O que você manda de recado para essa galera? Que nós possamos, sim, cativar o nosso torcedor novamente. É natural que esse é um trabalho delicado. Só para vocês terem uma ideia, todas as abordagens que nos fazem, acredito que com o Rodrigo também, em qualquer cidade que estejamos, é que não tirem os jogadores das nossas equipes. E nós temos que começar a pensar de uma outra forma. A seleção brasileira ela é muito importante, ela é muito mais importante do que toda e qualquer situação. Por isso, nós temos que dar toda a atenção possível à nossa seleção. Nós não podemos continuar pisando no produto que nós vendemos. E eu sinto muito isso. O dia a dia nas cidades nos mostram muito dessa condição. E eu acho que é um trabalho moroso, detalhista, que cabe a todos nós buscarmos essa recuperação. E eu tenho certeza que esse espírito vai mudar. Nós, daqui a pouco, teremos novamente o torcedor brasileiro ao nosso lado. Volto a dizer, é um trabalho paciencioso, não é simples, mas várias das ações que nós estamos realizando é no sentido de estarmos novamente com esse torcedor ao nosso lado. E eu sinto que isso já começou a alterar. E confio que mudará ainda mais com o passar de treinamentos, jogos e resultados. Dorival, bom dia. Eduardo Semblano, no canal Friclia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Dorival, a gente vive 2 anos de oscilações com o Ramon, com o Diniz, com a sua vinda. E você falou sobre o termo renovação, e ele está sendo aplicado desde a saída do Tite, pós-Copa. Você não acha que esse momento delicado, essa renovação poderia ser um pouco mais branda, com jogadores mais experientes, justamente pelo momento ruim de peso, de grupo, de 6ª colocação de Copa América nas quartas? Muitos jogadores vão vestir a camisa pela primeira vez, ou poucas vezes vestiram. Você acha que o momento não seria um momento de mais experiência para fazer essa migração de forma mais lenta? Obrigado, boa sorte. Muito obrigado. Eduardo, só para você ter uma ideia, nós temos 10 jogadores que estiveram na última Copa do Mundo, nessa convocação. As anteriores, talvez, tenhamos tido até um número um pouquinho maior. Mas, ainda assim, nós temos 10 jogadores que já passaram por um momento como esse. Nós temos alguns jogadores que já estão dentro da seleção brasileira há algum tempo. Alisson, Ederson, entre outros, Danilo, Marquinhos, enfim. Outros talvez pudessem aqui estar também. Eu não descarto nenhuma situação, nenhuma possível convocação, independente de idade, de clubes, naturalmente que levando-se em conta muito o momento de cada um deles. Mas acredito eu que todas as observações que estão sendo feitas são no sentido de nos darem a maior segurança possível em cada uma dessas convocações. O que eu imagino é que aconteceu um crescimento desse grupo, um amadurecimento um pouco mais rápido, em razão dessa aproximação que nós tivemos dentro da Copa América, desse período que lá estivemos, e de tudo o que passamos juntamente com todos esses atletas. O que nós esperamos é uma resposta rápida. Nós tivemos agora um exemplo, e aqui um companheiro, merecidamente, pelo brilhante trabalho que fizeram, alcançando uma medalha que tem um sentido de ouro, por tudo que foi realizado e desenvolvido, e que tiveram também um momento conturbado dentro de uma competição, o que é um fato natural. Todas as equipes passam por momentos como esse. O que nós temos que saber é administrá-los, temos consciência e não perdemos as nossas convicções. Eu acho que isso é um fato importante. E nos momentos mais difíceis, a resposta dessa equipe acabou acontecendo. Isso é um exemplo a todos nós. É um exemplo que buscou-se também entre aspas, uma reformulação e uma resposta que veio logo em seguida. Nós tínhamos um exemplo muito claro. A última Copa América ganha aqui dentro do país, nós jogamos
também nessa fase que fomos desclassificados pelo Uruguai, um mata em pênaltis com a equipe do Paraguai. Na ocasião, tivemos sucesso e fomos à decisão da competição. Nessa, infelizmente, não tivemos o sucesso no momento importante, que talvez tivéssemos passado naquele instante, poderíamos, sim, estarmos brigando numa outra condição. Então, eu acho que tudo vai amadurecendo com o tempo. Nós temos que ter essa consciência. O brasileiro precisa aprender a respeitar um pouco mais processos. Isso, para mim, é fundamental. E sabemos que nós temos, sim, que corremos atrás, até porque a posição que nós estamos nesse momento não é confortável. Então, nós temos que dar muito mais do que aquilo que temos feito até então. Só para me permite complementar aqui também, falando sobre essa questão, não difere muitas vezes de clube. O processo de você utilizar um jovem ou não, ele se determina pela qualidade dele. É por isso que existe categoria de base de seleção, por isso que existe categoria de base de clube, para que ele consiga se ambientar o mais rápido possível para um nível de exigência. E essas etapas elas são ultrapassadas pelos diferentes, né? Lembremos que o Hendrick teve com 17 anos, agora o Estevão mais precoce ainda, mas, enfim, é pelo que ele está apresentando no clube dele. Lembremos também que as eliminatórias, por mais que a gente tenha que vencer, e vamos vencer, é uma preparação para um torneio, que é a Copa do Mundo, que é um torneio muito rápido. Então, quanto mais atletas jovens hoje possam estar vestindo a camisa da seleção brasileira, como forma também de ser preparada essa equipe lá para frente, em 2026, eu acho que é um ganho, eu acho que é um avanço, eu acho que é uma evolução. Entendeu? Por mais que aqui não se escolha por idade, né? É por momento, por qualidade, enfim, pelo que eles estão apresentando nos seus clubes. Então, a gente tem esse cuidado também, mas o cuidado principalmente de não tolir e de não tampar a evolução desses jovens que hoje, graças a Deus, ainda no nosso país, surgem a cada competição que temos. Monique. Aqui no meio. Bom dia, boa tarde já, Dorival e Rodrigos. Monique Danello, TNT Esportes. Dorival, a gente viu que o Pedro aparece aqui na lista e sabemos que ele é um jogador que vive uma grande fase e tem uma característica diferente em termos ali do ataque, mas a gente sabe também que ele está lesionado nesse momento. Queria saber de você, se você já tem a garantia que no dia 2 o Pedro vai poder se apresentar à seleção, ou se ainda há a possibilidade de você ter que fazer uma mexida na lista em relação a essa posição. Como é que tem sido esse acompanhamento e essa conversa com o Flamengo? Obrigada. Bom, Monique, tudo bem? Antes de passar ao Dorival, só para que fique claro que nós temos um processo realizado sempre antes do fechamento, né, da lista dos convocados. E, como de praxe, né, o Dr. Rodrigo Lasmar, que esteve ontem na sede aqui conosco, é constante a nossa consulta, né, porque nós temos o Dr. Rodrigo Lasmar, nosso fisiologista, o Guilherme Passos, e os outros membros da comissão que invariavelmente fazem esse contato, não só com os atletas, mas principalmente com os clubes e seus devidos departamentos. Então, foi feita a consulta, que o próprio Dr. Rodrigo Lasmar, né, fez também ao departamento médico do Flamengo, e como realmente existe um otimismo de que ele volte em breve, foi relacionado por tudo que tu disseste, né, o momento, a característica, enfim, mas aí o Dorival vai falar melhor. Mas sabemos que se lá no final, antes de uma apresentação, ele não estiver nas melhores condições, obviamente que o substituiremos, mas hoje ele está confirmado na lista, sob essa expectativa de uma melhora e, obviamente, dele poder atuar no seu clube ainda até o dia da apresentação aqui da seleção. Eu acho que, basicamente, em cima do momento que ele viva, o pouco período que ele ficou afastado, as características do Pedro, tudo isso serão importantes, com certeza, para esse momento que estamos vivendo. E é um jogador que eu sempre tive muita confiança, acredito vocês tenham acompanhado, principalmente quando eu estive nessa última passagem à frente do Flamengo,
sempre foi um jogador que eu tive um interesse muito grande em que estivesse em campo pela capacidade e pelas qualidades que possui. Vamos, Igor. Rodrigo, Dorival, boa tarde. Acho que até um parênteses aqui só para a gente completar essa questão física. Não vai contar como pergunta, não, por favor, Rodrigo. Ah, não? Né? Só para a gente entender a questão do se o Luiz Henrique e o Savinho também estão abrangidos nessa resposta sua anterior por conta de lesões, problemas médicos recentes, enfim. O Botafogo tirou ele do jogo, inclusive, passado. Vocês conversaram também só para a gente entender um pouco desse status. Essa dinâmica ela permanece, como eu disse, e com os atletas que por algum momento manifestaram algum tipo de queixa, mas também para todos os demais, viu? Realmente é uma dinâmica, é um processo, é um procedimento padrão utilizado em todas as... praticamente diariamente, tá, Igor? Mas a gente acentua muito mais aí nos dias que antecedem a confirmação da lista. Beleza. Então agora é a pergunta. Agora é a pergunta de verdade. Essa não foi pergunta. Não, só para tirar dúvida. Professor, tudo bem? Boa tarde de novo. O quanto exemplos da própria Espanha e da Inglaterra, nesse lançamento de jovens, te incentivam a fazer uma convocação do Estevão nesse momento? Para acrescentar esse rol de juventude aí que tem com o Hendrick já, enfim, com outros jogadores dessa faixa de idade. Igor, de um modo geral, sempre, ao longo da minha carreira, desde a minha primeira equipe, Figueirense, em 2003, 2004, eu apostei muito em jovens. Eu acredito e confio muito que uma mescla ela é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter, quer fosse com 15, 16, com 20, enfim. É um jogador que vem despontando, vem nos mostrando coisas muito boas e eu espero que tenha uma carreira brilhante. Cabe a nós acreditarmos. Por isso que anteriormente eu sempre pedi, tenhamos um pouco de paciência com esses garotos. E assim foi com o Hendrick. Nós não podemos fazer uma avaliação precoce de um menino que vem numa evolução constante ao longo da carreira. Praticamente nos últimos 12, 15 meses, teve uma mudança impressionante em todos os aspectos da sua vida. Por isso, nós temos que ter muitos cuidados para que não percamos um menino que tem uma capacidade e que, com certeza, poderá nos dar aí um retorno muito grande. Vamos ter paciência com todos eles, mas estavam merecendo pelas qualidades e pela condição que possui. Martinho.